Depois tenho que me apresentar a mim mesmo. Já está apresentado, está bem? Vocês já me conhecem. E vamos então dar início à nossa última palestra desta conferência do ciclo sobre o namoro cristão, que espero que tenha sido do vosso agrado. Pelo menos de alguns certamente foi, porque vejo aqui caras repetidas e as pessoas habitualmente não vêm duas vezes para uma coisa que não gostaram. Portanto, se vieram é porque gostaram. Outro dia um senhor que vem cá, o eletricista aqui do oratório de São José Maria, perguntou: "Oh, Padre Miguel, desculpe lá, eu vi essa cena do namoro cristão, mas o que é que o padre vai falar sobre o namoro? O que é que o padre percebe disso?" E para já, eu não sou padre desde que nasci, não sei se sabem, mas não vos vou contar o meu... Depois até quis pôr, que pedi uma pessoa que fez o cartaz, olha, põe lá também mais velho, 7 irmãos e 23 sobrinhos e outras sobrinhas anexas que estão ali, e portanto sei algumas coisas do que é das vossas lutas, das vossas alegrias, das vossas tristezas. E depois, porque graças a Deus também gosto e que tenho acompanhado muitos jovens ao longo dos meus anos de vida e particularmente do sacerdócio, que está muito úmido, está calor aqui dentro, que os óculos ficam todos embaciados. E, bom, posto isto, eu gostava de dizer, em primeiro lugar, também porque algumas pessoas também manifestaram, perguntaram, tenho tido bons feedbacks, mas as opiniões... Eu convidei 5 casais, eu e nós, as pessoas que coordenamos aqui o oratório, para virem falar sobre... darem o seu testemunho sobre o namoro cristão. Até lhes disse, olha, se vocês quiserem podem escolher o tema para darem. E a maior parte deles escolheu o tema, ficámos mais alinhámos consoante as disponibilidades das pessoas e pronto, eu não voltei a falar com eles, confiava neles, portanto não havia nenhum guião terminado. Se vocês não concordaram com alguma ideia, nenhum problema, não há nenhum problema. Tiveram a oportunidade para fazer perguntas, também podem fazer depois a mim ou depois até por escrito, mas são as opiniões deles, são testemunhos de vida que eu considero que são valiosos e que têm alguma coisa para contribuir para vocês que são mais novos. E ajudar-vos em quê? No objetivo destas sessões, que têm sido, foi interrompido pela pandemia, ajudar-vos a serem felizes, por assim dizer. Aspirar a ser feliz era o tema desta palestra também. Sermos felizes. E grande parte da felicidade, ou aliás, a maior parte da felicidade, vocês dar-me-ão razão se ainda não percebem, ainda não são plenamente convencidos disto, depende, eu já disse numa das sessões, de acertarmos no amor. Esta palavra está um bocado gasta, umas palavras às vezes um bocado pirosa até, eu amo, eu não sei, pelo menos não, às vezes é um pouco, pode ser até isso, mas o amor realmente quando nós amamos outra pessoa, quando nós gostamos, quando nós enchemos o coração, quando nós amamos a Deus e também as outras pessoas, isso sim é que nos realiza. Podem chegar-se à frente, podem há aqui lugares à frente, podem, venham então. E quem lá estiver atrás, Pedro, manda as pessoas depois que se chegarem, podem vir para a frente. Porque grande parte da felicidade depende de acertarmos no amor. Vocês se olharmos para trás, quando chegarem, quando forem mais velhos, quando tiverem mais velhos, não é porque tenham uma grande carreira médica, ou de engenheiros, ou disto, ou daquele outro, ou grandes futebolistas, ou bailarinos, ou esgrimistas. Isso é importante, sem dúvida nenhuma, mas parece-me a mim, pelos exemplos de vida que tenho conhecido, pelas pessoas que acompanho também nas confissões da direção espiritual, que é acertar, é bom acertar, fazer alguma coisa para acertar naquilo que é, na maior parte do caso será talvez, pelo menos na maioria das pessoas, a vocação matrimonial, acertar na pessoa com quem vocês vão passar a maior parte da vossa vida e que será a mulher ou o marido dos vossos filhos. E isto não se inventa, isto não é chegar aos 40 anos, aos 30, porque há pessoas que é assim, agora vou arranjar alguém. E não se inventa, é preciso começar desde novo a preparar isso, sem stress, também como se disse aqui numa sessão. Como nem todos estiveram nas sessões e também me fizeram essa sugestão e por outro lado, porque me pareceu importante, eu vou sublinhar alguns dos aspectos nesta primeira parte de cada uma das sessões. Assim, quem não esteve pode ficar a saber alguns pontos do que falámos e quem esteve recorda. Na primeira falámos porque é que chocolates e rosas não lhe são suficientes as 5 linguagens do amor. Esta sessão, pelo menos, foi boa. Eu comprei o livro, ainda não o li, mas até eu já o ofereci a um casal amigo de quem gosto e que tinham tido uma discussão à minha frente. Eu não achei muita graça, gostam muito do outro, mas às vezes parem lá com essas discussões, não faz sentido. E ofereci-lhes o livro. Vá, leiam isto os dois, assim, tratem-se bem, sejam amigos. Pronto. E falou-se das diferentes formas de amar, de gostar,
E de que gostar do outro é gostar do outro, como o outro gostava de ser querido. Como gostava, eu gostava do outro, à minha maneira, não, eu gosto do outro. Como o outro gostava de ser querido. Isto é importante porque requer pensar primeiro em primeiro lugar no outro, sair do egoísmo que a todos nos afeta. São José Maria, que é o fundador do Opus Dei e é o padroeiro deste oratório, dizia às vezes aos casais: gostas da tua mulher? O marido. E depois pergunta: claro, gosto. E gostas dela com os seus defeitos? Porque senão, não me digas que gostas dela. Gosta, e vice-versa, para os maridos também. E depois também dizia acerca da vocação matrimonial, do casamento. Sabem porque é que eu abençoo a vocação matrimonial, o casamento com as minhas 2 mãos de sacerdote? Porque não tenho mais. É uma vocação grande, já dizia São Paulo, uma vocação grande à santidade, vocação ao matrimónio. E é engraçado que eu lembrei-me uma vez de uma história que contava um amigo meu, sacerdote, que foi celebrar as bodas de Diamante. São 60 anos. 60 anos, é preciso casar cedo, para fazerem 60 anos de casar. E uma ação de graças pelos 75 anos, não, 60 anos de casamento. E pode vir aqui para a frente. A igreja estava muito bonita. Os noivos avançaram para o altar, vestidos para a ocasião. Vários familiares participavam, todos contentes. Os que não tinham morrido ainda, coitados. E enternecidos pelo exemplo de carinho e amor entre os dois. E quando chegou o momento da troca de alianças e da renovação das promessas de matrimónio, o sacerdote perguntou à mulher: estás disposta a receber como marido o António? Ao que ela respondeu: eu nem pensar, eu nem o conheço. E o marido imediatamente convida-se ao sacerdote: ao seu padre, não ligue, eu voltava a casar com ela hoje e todos os dias da minha vida, mas ela tem Alzheimer. Nem eu conheço, mas casava outra vez. Isto é que é amor verdadeiro, porque nós às vezes dizemos que amor a sério. Aquelas pessoas, vê-se que aqueles são muito apaixonados, aqueles 2 rapazes, um rapaz e a rapariga com 20 anos, 2 rapazes com 2 raparigas. Vocês também pensam lá que estão todos apaixonados assim com 20 anos, apaixonadinhos um pelo... É verdade, mas se calhar é mais bonito, pode ser uma paixão zeca que passou, mais bonito, o amor de um velhinho no lar com a sua mulher. É mais bonito, porque o amor é entrega. O amor tem entrega, o amor é doação. Basta pensar que para o cristianismo, no cristianismo nós vemos onde é que está a manifestação máxima de amor de Deus pelos homens, na sua entrega na cruz, na entrega do seu Filho na cruz, que Jesus morre por nós na cruz. Isto é amor? Pois, é dar-se, é entrega. Isto é muito sério. E por isso as pessoas quando casam, eu sei que vocês estão numas sessões sobre namoro, não sobre o casamento, mas também é preciso dar o horizonte, a perspectiva. Nós casamos para fazer o outro feliz, não para ser feliz. Mas se fizeres o outro feliz, serás feliz. Não te preocupes, está bem? Se casas só para seres feliz, sem pensar no outro, não vais ser feliz. Vai passar a paixão, etc. E já nos Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro depois do Novo Testamento, depois dos Evangelhos, é um livro muito bonito, e o São Lucas, que é quem escreveu este livro, cita Jesus, aliás é a única citação de Jesus fora do Novo Testamento, e diz assim: a felicidade, nós estamos a falar deste não te conformes com menos, aspira a ser feliz, diz assim: a felicidade está mais em dar do que em receber. É engraçado isto que nós damos. A felicidade é quando eu tenho muitas coisas. Isso eu noto, por exemplo, quando acompanhas os rapazes e raparigas na Missão País, não é? Dão. O tempo aos outros, dormem um pouco. Quando acompanho jovens, quando as pessoas... Aliás, quando nós passamos um dia inteiro, um fim de semana, não fizemos nada. Uma pessoa não faz nada. Séries atrás de séries. Vai passeando da série, entre o sofá... o frigorífico e volta para aí, não faz nada todo dia. Pronto, fez aquilo que quis. Chega ao final do dia, não está realizado. E uma pessoa que não teve tempo para nada, às vezes cedeu aos outros completamente, foi visitar uns doentes, etc. Depois chega ao final ali cansadíssimo, não conseguiu fazer tudo, mas está realizado. Aquele dia valeu a pena, valeu a pena. Portanto, vale a pena pensar nisto, pensar nos outros. Achei graça aquele exemplo que o casal que nos deu o testemunho dava, que dizia que daquele casal que passava a manhã de domingo a ouvir heavy metal. Não sei se recordam. Ele porque adorava música heavy metal e ela porque está sentada ao lado dele. E pronto, faziam assim um acordo. Eu não gosto nada de heavy metal, dizia ela, mas ele põe o braço à volta do pescoço, eu adoro. Pronto. E aguentava as 3 horas de... Pronto,
cada um dá aquilo que pode dar, é assim, mas é gostar do outro como o outro gostava de ser gostado. Este é o desafio de Jesus Cristo na nossa fé. Estamos a falar também do namoro, a oportunidade de santidade. O que é que Jesus dizia? O que é que Jesus nos dizia? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Dar a vida pelos outros. A entrega custa, às vezes. A entrega às vezes custa. Às vezes custa dar-nos aos outros. Claro que eu tenho de gostar muito da outra pessoa, como é lógico, e o amor, graças a Deus, o amor humano tem imensas realizações, e vocês conhecem a pessoa de quem gostam, e o vosso coração começa a palpitar como uma batata frita, como dizer, fica uma coisa, e isso é uma coisa estupenda, não é? Mas eu tenho de gostar muito da outra pessoa, mas só estou com o outro enquanto e na medida que não me custa, se sou um egoísta, e às vezes acontece, pensa que isto é muito mais importante do que pode parecer. Aquele de vocês, se vocês são os egoístas com os vossos irmãos, se são os egoístas com os vossos pais, se não fazem nada em casa, aí garanto que vocês vão ser uma mulher e um marido egoístas. Aí vou casar e vou mudar. Não muda nada. Não muda nada. Portanto, comecem já a mudar. E a pessoa que topa que o namorado, que a namorada, olha, aquela está cheia de sono, deitada em cima da cabeça do outro. Vá, ponham-se direitos. Vá. Isto não é para namorar aqui, é para assistir. Pablo, fala com a tua mãe. Se nós só fazemos aquilo que gostamos e quando gostamos, não pode ser. E, portanto, amai-vos uns aos outros. Se sou um egoísta, se vocês veem que o vosso namorado é um egoísta lá em casa, tem tudo desarrumado sempre, que é um desobediente primeiro aos pais, e depois te diz, e dá umas flores espetaculares, uns chocolatinhos de vez em quando, e diz que és a miúda mais gira do mundo, desconfiem. Vais ver daqui a 20 anos. Portanto, cuidado, está bem? E, portanto, o que é que temos que fazer? Mudar já. Tentar ser já melhor, está bem? E depois, a segunda sessão foi, que era assim, não penses que vale tudo lá porque gostas de mim. Foi sobre a sexualidade. Eu até tenho que agradecer o testemunho da Mafalda e do Vasco. Aliás, damos os parabéns à Mafalda porque, entretanto, teve o terceiro filho. Ela veio cá, tivemos que marcar a sessão antes para que tivesse o filho. E, entretanto, nasceu e foi um testemunho corajoso. Ele falou quase o tempo todo, a Mafalda ia assentindo com a cabeça, mas também com a linguagem do amor, aí está, concordava com o que ele dizia, mas foi um testemunho corajoso, porque ele, particularmente ele, pode entrar, há aqui lugares, um testemunho corajoso, porque ele disse, ele também se converteu, por assim dizer, dizia que eu não me portava bem, vai, entrem, eu agora estou-vos a ver, agora tenho que entrar. É uma que vem por duas, vocês já são iguaizinhas, mas pronto. E é um testemunho corajoso sobre a sexualidade. E ali nós vimos, como vocês sentem, cada um de vocês, essa força extraordinariamente potente constitui a atração sexual. É uma coisa muito potente, muito forte. E é uma coisa má, não foi criada por Deus. Nós somos criaturas de Deus, somos criados por Deus. Qual é o problema? Foi criado por Deus. É uma força que nos domina? Aí acho que não. Não nos tem que dominar. Isso seria uma pessoa, um tarado, que é dominado por isso. Não, temos que controlar, temos que integrar. É um aspecto importante da nossa biologia, claro que é um aspecto essencial da biologia criada por Deus, mas diz às vezes, uma necessidade da espécie, para que a humanidade não se extinga, que as pessoas tenham filhos. É uma necessidade da espécie. Não é uma necessidade de cada pessoa, nem de cada pessoa sempre. O que é que isto quer dizer? Ao contrário da alimentação, que se nós não comemos, morremos. Se uma pessoa não utilizar a faculdade sexual enquanto não se casar, ou estando casada, quando o marido ou a mulher estiver imigrada ou estiver a trabalhar e não se servir, ou quando forem mais velhos e não puder acontecer nada, qual é o problema? O normal é que não haveria problema nenhum. Ou numa pessoa, no caso um sacerdote, por exemplo, tem que ser uma pessoa desregulada. Não, infelizmente, estamos a assistir a alguns casos perfeitamente patológicos e não tinham que acontecer, mas isso não é normal nos sacerdotes que eu conheço, graças a Deus. Pode estar perfeitamente. Ou seja, há pessoas que não se casam e são perfeitamente equilibradas. Há pessoas que se casam e são perfeitamente equilibradas. Há pessoas que se casam e são completamente desequilibradas, que são os infiéis. E também há pessoas que não se casam e são desequilibrados também, não é? Há uns que não se casam, nem sequer têm essa capacidade de se dar aos outros, nem sequer é por se entreguem a Deus Nosso Senhor, mas é porque são uns perversos, ou isto, ou aquilo, ou
quer que seja. Portanto, o casamento não determina tudo, nem sequer a utilização desta faculdade, a faculdade sexual. Uma pessoa pode usá-la a torto e a direito, por assim dizer, e está tudo desregulado, está tudo errado, não é? Portanto, há momentos, porque dizia, há momentos da vida que isto não pode estar presente por vários aspectos. O que é importante? Portanto, porque é que isto é importante? O que é importante? É a integração. O Catecismo da Igreja Católica, eu trouxe aqui alguns livros para vos ir ilustrando a importância de nós estarmos bem informados. O Catecismo, eu trouxe uma versão de bolso, mais pequenina, mas diz no ponto 2337, diz assim: a castidade significa a integração conseguida da sexualidade na pessoa. E daí a unidade interior do homem no seu ser corporal e espiritual. A sexualidade na qual se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e biológica torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando integrada na relação de pessoa a pessoa no dom mútuo total e temporalmente ilimitado do homem e da mulher. Ou seja, é uma relação, não há as relações sexuais, não são relações entre sexos. São relações entre pessoas. E por isso é que a Igreja diz que nós não podemos separar este aspecto tão importante. A virtude da castidade engloba a integridade da pessoa. Eu amo a outra pessoa, eu gosto da pessoa, eu expresso o meu carinho, o meu afeto pela outra pessoa. Não posso fazer apenas na minha dimensão física, quando a dimensão psicológica, espiritual, afetiva, emocional, religiosa, de princípios até, estiver à parte. Se te entregas fisicamente na totalidade, mas não havendo uma entrega total da pessoa, de projeto de vida, de toda a alma, essa relação é mentirosa. Não te dignifica, é egoísta, mesmo que consentida. Atenção, mesmo que consentida. Queremos os dois, mesmo que consentida. É essa a doutrina da Igreja. E vale a pena, vale a pena viver assim, vale a pena ter a paciência de esperar. Isto é porque o sexo é tabu para a Igreja? Não é tabu de maneira nenhuma. A Igreja não tem medo de falar de sexo, pelo contrário. É um dom preciosíssimo que Deus nos concedeu, mas que deve estar protegido. Se nós temos, se vocês tiverem um relógio Rolex espetacular, muito bom, cheio de ouro e diamantes, tipo aqueles dos jogadores de futebol que custam milhões de vocês, não vão, provavelmente, não vão à noite, ali para meio, sei lá, para a zona de Santos, porque está cheio de pecadores, a zona de Santos, portanto não vão para lá à noite, às 3 da manhã, com um relógio a brilhar, porque os vão roubar. É uma coisa tão preciosa que vos vão roubar. Vão roubar. O que é que nós temos um anel, um brilhante, o que é que fazemos? Guardamos para aquela ocasião, para aquele casamento, para aquela festa. Aí guardamos e utilizamos, como é lógico. Agora não andamos para aí ao desbarato, porque nos podem roubar. E a mesma coisa acontece com a faculdade sexual, que se protege, pode entrar. Há aqui lugares à frente. Entrem, que se protege, que se guarda para entregar à outra pessoa, a quem se entregou já um projeto de vida. São Paulo dizia assim, São Paulo está aqui no Novo Testamento, na carta aos Coríntios, diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Isto é espetacular, isto é muito forte, e nós não estamos habituados a ouvir isto. O templo do Espírito Santo significa que Deus está dentro de nós. Nós somos sacrários ambulantes, por assim dizer. Não está como está no sacrário, mas está presente em nós. Está presente em nós. Está dentro de nós. E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, porque o recebeste de Deus, e que vós já não vos pertenceis? E depois continua, deixa assim um bocadinho nada aberto. Fostes comprados por um alto preço. E depois continua. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Com o nosso corpo também. Razão pela qual, por exemplo, também temos de ter cuidado, e mais ainda no caso das raparigas, não sei se vocês conhecem os 10 minutos com Jesus, que é uma iniciativa de oração na qual colaboro, e há outros padres amigos meus, eu falava, este padre, da modéstia. Às vezes as raparigas, sobretudo as raparigas, também porque os rapazes são diferentes das raparigas, são diferentes pela forma como se vestem, etc., podem estar a provocar as outras pessoas, e podem estar a provocar, mesmo sem saber, porque o pecado nas outras pessoas. Na igreja tudo é pecado. Não, na igreja não é tudo é pecado, não é nada disso. Como às vezes diz, tudo na igreja, tudo que é bom, ou faz mal, ou engorda, ou é pecado. Não é assim, não é nada disso. É tão bom, por exemplo, é tão grande, nós somos tão grandes, nós somos criaturas de Deus. Vocês pensam, estamos no mês de novembro, nós estamos criados para a eternidade, para o céu. Nós temos de ter juízo. Porquê? Porque se nós, Jesus também dizia, bem-aventurados os puros do coração, porque verão a Deus. Porque se nós somos os impuros, nós teremos muita dificuldade para rezar. Muita dificuldade se há impureza
para ver a pessoa, para ver a outra pessoa sem ser como um objeto sexual. Quer não? Isto acontece assim. E isto é importante, nós estamos numa sociedade super sexualizada. Por isso, vos recomendava também este livro Namoro Cristão no mundo super sexualizado. Que podem ler, às vezes, sem namoro, ou quando tiverem namoro, já ler entre os dois e depois até, olha, lês um capítulo, depois leio eu e depois falamos sobre este assunto. Falamos sobre isso, é interessante. Porque hoje em dia, no outro dia dizia-me um amigo meu, que é psiquiatra, que apareceu lá uma rapariga de 14 anos, que sofria de bullying na escola. E sabem porquê? Eu nunca tinha ouvido falar disto, mas isto foi dizia que era uma BV. Sabem o que é uma BV? Uma boca virgem, por assim dizer. Nunca tinha estado beijado um rapaz aos 14 anos. E era no liceu, toda a gente... Mas isto é, dizia-me o psiquiatra, não acredito no que ele está a dizer. E há um problema grave, atenção, eu também conheço, sou um bocadinho mais velho do que vocês, tenho alguma experiência de acompanhar jovens. Um problema grave que existe hoje em dia é a pornografia. Está bem? A pornografia. Aqui há um livro, um autor católico chamado Peter Kleponis, que fala da epidemia da pornografia. Tem um site espetacular em que vai explicando os negócios. Um quarto, 25% do tráfego nas redes, na internet, é tudo pornografia. 25%. É um negócio que gera bilhões. É um negócio que deprava, que estraga totalmente, que escraviza o corpo, principalmente das mulheres, mas não só. Quando as pessoas, li há poucos dias um artigo sobre este assunto, um cenário infernal, o autor é o Pedro Vaz Pato, assim, porquê? Porque aquelas pessoas são muitas vezes exploradas e muito novas e perdem a capacidade de retirar os conteúdos da internet pelo contrato que fazem. Portanto, para sempre, mesmo que se arrependam, aquilo está tudo na internet, todas as coisas que fizeram. Tanto que é assim, que se antigamente inclusivamente no prefácio do diploma em que em Portugal legalizou o acesso à pornografia, dizia assim, mesmo que sob certas condições, dizia que chega a falar dos supostos benefícios da pornografia. Mas agora já são as feministas radicais, algumas, como acontece antigamente, era visto como um sinal de progresso nas sociedades, mas agora houve um congresso recente, podem ver também num site, no sítio do Senado francês, está lá tudo isso, isto é um artigo recente, que fala que há um grupo de senadoras francesas, uma de centro-direita, outra centrista, outra socialista e outra de esquerda radical, que falam da pornografia como um cenário infernal, no qual o corpo humano é escravizado. Isto acontece. Isto está à distância de um clique. E era uma coisa que quase é tão epidémico que às vezes uma pessoa já não é perguntar se consomes ou não consomes, é quanto é que consomes. Isto é muito triste porque isto estraga o vosso coração. Portanto, muito cuidado. E se isso acontece, é preciso resolver esse assunto, está bem? É um vício que impede olhar para as pessoas de frente, por assim dizer, com verdade, na verdade, que leva à violência também, à violência em todos os seus aspectos, à instrumentalização das pessoas, ao ver no outro, na namorada, no namorado, na mulher, no marido, pensar que aquilo que se vê na internet pode acontecer naquela casa de pessoas normais. E não é verdade. Não é verdade. E a terceira sessão foi comprometo-me porque sou livre. Construir a fidelidade já no namoro. E comprometo-me, o compromisso. Hoje em dia, eu dizia naquela sessão de compromisso, porque às vezes parece que atualmente as pessoas o único compromisso que são capazes de fazer é pôr uma tatuagem, que é para sempre. Agora, comprometer-se para sempre dá um susto. As pessoas têm medo hoje em dia, há muito medo. Porquê? Porque há muitos divórcios. Aquela estatística que uma vez mostrava na sessão não é 9 divórcios para 10 casamentos, é 7. É 7, enganei-me por 2. Mesmo assim é muito alto, não é? E aconteceu isso na pandemia, mas habitualmente não tem sido assim, mas tem vindo a subir sempre. Há coisas que todos nós gostamos. Todos os que estamos aqui tenho certeza que gostam, que é olhar para trás na nossa vida e poder dizer que valeu a pena. A satisfação do dever cumprido. O subir uma montanha, uma dificuldade, o entrar na faculdade, ou começar aquele trabalho, ou conhecer aquela rapariga. Apesar do esforço e olhar para trás, o chegar cansado ao final do dia, o que quer que seja, não é objetivamente melhor, pensem, ter uma família unida? Ver o crescimento dos filhos e dos filhos dos filhos,
sem julgarmos os casos em que isso não aconteceu. Não era isso que vocês gostavam que acontecesse? Casar com aquela pessoa, com quem namora, aquilo que uma pessoa diz depois no altar, ou caso noutra, tanto faz, quando se casar, mas eu quero estar contigo para sempre, para sempre. Para sempre. Não é isto que nós gostávamos que acontecesse? Mas hoje em dia há imenso medo ao compromisso, medo até a ser normal, porque quase que não é normal ter uma família normal. Porque é uma família normal? É chamar a normal aos outros dois? Claro que não, mas é normal, de certa forma, corresponde ao desejo da pessoa, do nosso coração. Se possível, mas queremos estar com aquela pessoa para sempre, com ele e com ela para sempre, claro. E por isso, mas a fidelidade que se depois do sim no altar, do sim para sempre, a fidelidade, começa agora, nas coisas pequenas. Começo num compromisso, tenho um torneio de futebol, vou até ao fim. Numas aulas de piano em que me inscrevo e vou até ao fim, pelo menos até ao fim do ano. Num curso de namoro como este, numas sessões em que venho, mesmo que esteja a chover, parabéns aos que vieram. Eu disse, olha, está a chover, se calhar não vem ninguém. Pronto, vieram algumas pessoas, bastantes, graças a Deus. E comprometer-nos. Dizemos que vamos ter como uma amiga e vamos mesmo. Que telefonamos e telefonamos mesmo. Que namoramos e a outra vai de Erasmus. E sou fiel, como é evidente. Há tantas pessoas que estão casadas ou estão a namorar que mal passam porque não têm a certeza que a outra pessoa lhe é fiel. Ou, quando estão casadas, têm medo de dizer certas coisas porque têm medo, se falas assim, eu vou-me embora de casa. Em qualquer casal, em qualquer família, há discussões. Mas o marido e a mulher têm que estar completamente convencidos de que aconteça o que acontecer, eu vou esforçar-me por me dar bem. Isto é para ir até ao fim. Não estamos aqui a medo, porque esse medo tem imensas consequências negativas, como é lógico. E isso é preciso resolver já agora. Ser fiéis nas pequenas coisas agora, para depois ser fiéis nas grandes coisas, depois mais à frente. Depois, na outra sessão, na quarta sessão, falámos como encontrar o príncipe encantado e a mulher dos seus sonhos. E há uma coisa, um conselho que eu vos gostava de dar, que é, vocês guardem o coração. O que é que isto significa, guardar o coração? Nós temos aquela pressa de começar a namorar. As pessoas começam a namorar, eu vou ficar apatia noutro país. E começa a custar. Guardar o coração para aquela pessoa que nós escolhemos. Guardar o coração significa que o nosso coração nós não entregamos a qualquer pessoa. Guardar o coração significa, por exemplo, que antes do namoro deve haver, se calhar, um pré-namoro. Um tempo de conhecimento mútuo. Porquê? Porque às vezes vêm rapazes ou raparigas falar comigo, ou falar com vocês, já se calhar têm essa experiência, que se apaixonaram por alguém por quem não se deviam ter apaixonado. Isto acontece no casamento já, quando nós sabemos que o empresário se apaixonou pela secretária, típica coisa que se fala, não é? E porquê que isso aconteceu? Porque não guardou o coração. Não guardou o coração. Porque não guardou o coração para a mulher. E não guardar o coração, o que é que significa? Dar-lhe o coração? Não. Significa que um dia trocou umas mensagens e não devia ter trocado. Que um dia perguntou mais do que devia ter perguntado. Que um dia havia um congresso no Porto e vai daqui até ao Porto 2 horas e meia sozinho ao lado no carro e não tem essas prudências que vai almoçar todo. Tanto dá, isto agora é que é moderno. Algumas pessoas se calhar acharam exagerado, alguma das pessoas que falou aqui, que exagero, não sei. É verdade, às vezes pode acontecer que possa haver um certo exagero ou ser nós tomados por exagerados, mas atenção, porque ser tão laxos para o outro lado, como está a acontecer agora aqui, que tudo é normal, depois dá nisto, ninguém se consegue comprometer para sempre, está bem? Portanto, guardar o coração. Por exemplo, nós antes de nos apaixonarmos por alguém, não nos vamos apaixonar por alguém, lá pela colega de curso ou pela amiga do nosso trabalho, só porque ela é uma loiraça, ou porque ele é um tipo do rei, e não sei quantos, e aquilo é uns ombros, é uma coisa impressionante, e fala todas as línguas, é mais algo. Já lhe perguntaste se ele teve namoro alguma vez? Já lhe perguntaste se ele é católico? Não é que tenha que ser católico. Já lhe perguntaste sobre os seus valores? Sobre os seus valores. Se nós não perguntamos isto, às tantas estamos apaixonados por aquela pessoa que nós imaginámos, às tantas estamos apaixonados, por isso é muito difícil lá para trás. Porque o coração se apega, não é? Há um cuidado, porque há um dito que se diz assim: os homens casam-se por paixão e as mulheres casam-se por compaixão. Às vezes acontece. Os homens, paixão, aquela loiraça, aquela é uma coisa para os amigos, mostrar aquela aos amigos, aquela é uma coisa extraordinária, aquilo é uma coisa, uma paixão, mas aquilo depois passa, porque ela também há de vir as rugas depois. E as mulheres às vezes casam-se por compaixão. Coitado, ele até é boa pessoa, não estuda nada, coitadinho, mas olha, ele é boa pessoa, tem pena dele, e depois casam. E depois aquilo é um inferno.
Desgraçado. Atenção. Atenção. Lembra-se disso, que isto é verdade. O namoro, portanto, ter um tempo de conhecimento mútuo. Finalmente, agora a minha sessão também é esta. Eu gostei de fazer queria fazer esta introdução porque me parece interessante, sublinhando aqueles aspectos mais importantes. O namoro, a oportunidade de santidade, não te conformes com menos, aspira a ser feliz. E eu lembrei-me daquele jovem que um dia se aproximou de Jesus a correr, o jovem chamado Jovem Rico. Lembram-se do Evangelho? Contam 3 evangelistas, contam esta história, São Mateus, São Marcos e São Lucas. E diz assim: aproximou-se de Jesus um jovem a correr e disse-lhe: Mestre, que hei de fazer de bom para alcançar a vida eterna? Que pergunta decisiva. Esta é a pergunta decisiva que nós temos que fazer. O que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Para ir para o céu. E para ir para o céu não é preciso... eu vou ser aqui infeliz na terra para depois ser feliz no céu. Não, não. Os santos são os mais felizes. Ser feliz no céu requer... garante que os que foram para o céu são felizes nesta terra. Felicidade. Que hei de fazer? E Jesus diz-lhe assim: se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos. Cumprir os mandamentos. É bom conhecer os mandamentos, 10 mandamentos. Cumprir os mandamentos. E vejam, por exemplo, no exame de consciência da confissão, os que são católicos, vejam lá o que é que são os 10 mandamentos, as consequências. E aquele jovem diz: até já cumpro isso, que me falta ainda. E Jesus diz: olha, tu se queres ser perfeito, vai vendo tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e traz um tesouro no céu. Mas depois diz: depois vem e segue-me. O importante é isto: seguir Jesus. Seguir Jesus para onde Ele quiser levar-nos, está bem? E depois Jesus fixa... Se isso é assim, dizem os apóstolos, ele não foi capaz de seguir Jesus, porque tinha muitos bens. E Jesus ficou contristado, e Jesus ficou contriste, e depois fixando neles os olhares, fixando nele o olhar, aos apóstolos diz-lhe: aos homens é impossível salvar-se, mas a Deus tudo é possível. A Deus ajuda-nos, Deus ajuda, Deus pode ajudar-nos, Deus vai te ajudar, Deus vai nos dar. E por isso nós temos, o cristão tem que encontrar-se com Jesus. O Papa Bento XVI, o Papa Emérito, dizia assim: ao início do ser cristão, o que é o cristianismo? Se eu agora fizesse uma pergunta, o que é ser cristão? Não sei se calhar davam nenhumas boas respostas, mas o Papa disse assim: ao início de ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com o acontecimento com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Encontrar-se com Jesus. Isto é que é ser cristão. Não é seguir uns mandamentos, é seguir os mandamentos também. Não é seguir uma filosofia de vida, é encontrar-se com Jesus e Jesus ter influência na minha vida. O que é que na minha vida muda pelo facto de eu ser católico, se eu sou cristão, se eu sou católico? O que é que muda? Se não muda nada, se eu sou preguiçoso na mesma, se eu não me esforço por deixar de ser preguiçoso, se eu minto, se eu não só vou à missa como me apetece, ou quando o coro é bonito, quando o padre fala pouco, ou se eu vou às equipas de Nossa Senhora, ou o que seja, ou ao grupo daquilo ou daquilo, quando me apetece. Se não muda nada, então pode ser que haja alguma coisa que não estejamos a ver aquilo que Jesus dizia: quem quiser seguir-me, pegue na sua cruz todos os dias e siga-me. Seguimento de Jesus requer um pouco de sacrifício. Deixar que Jesus transforme a vossa vida, se não é beatice, é sentimentalismo, é formalismo, é mais fezada do que fé. Como dizia uma senhora, uma vez dizia-me: olha, os meus filhos, seu pai, têm fé, mas não têm vida de fé. Têm fé, mas não têm vida de fé. Não estão. E ser cristão é ter ideais grandes, é dar luz, é descobrir o amor de Deus. Como vocês, se calhar, quando foram a uma festa, viram alguém, saber que alguém que vocês gostaram perguntou por vocês. Aquele rapaz engraçado, giro e simpático. Olha como é que é aquela Teresa ou Joana, não sei quando. E ele perguntou por mim, mas eu fico assim todo, o coração fica a palpitar. E a vida muda de cor. Vocês começam a ter mais vontade de sair da cama de manhã, em vez de ficar na preguiça. Há uma paixão, uma pessoa apaixonou-se pela pessoa. E no cristianismo, na vida cristã também é isto. É gostar um bocadinho mais de Jesus, é sentir que Jesus está mais presente na nossa vida. O Papa Francisco, na Cristo Vivit, que é uma carta que escreveu há pouco tempo aos jovens, diz assim: por mais que te possas afastar, Jesus está junto de ti, chama-te e espera por ti para recomeçar. Quando sentires envelhecido pela tristeza, os rancores, os medos, as dúvidas ou os fracassos, Jesus estará a teu lado para te devolver a força e a esperança. Jesus está junto de ti. Ama-te e dá um sentido grandioso à nossa vida. Aqui há um parágrafo que o Papa, que eu gosto muito, que diz assim. O Papa que nós vamos ter aqui em Portugal, se vocês quiserem, no final na JMJ, já estamos a aproximar, diz assim:
256. Trata-se, em suma, fala sobre a vocação. A vocação, ter uma vocação, é sentir-se chamado, é ter uma missão, é ter o sentido de missão, o que é que eu estou a fazer nesta terra. Trata-se, em suma, de reconhecer para que é que fui criado. Qual é o sentido da minha passagem para esta terra? Qual é o projeto do Senhor para a minha vida? Ele não me indicará todos os lugares, os tempos, os detalhes, que eu escolherei com prudência, mas há, isso sim, uma orientação da minha vida que ele, Deus, Jesus, me deve indicar, porque é o meu Criador, o meu oleiro, e eu preciso de escutar a sua voz para me deixar moldar e conduzir por ele. Então sim, serei aquilo que devo ser e também serei fiel à minha própria realidade. Corresponder a um projeto é como um pai que tem um filho e diz: eu quero que esta pessoa seja assim. Esta pessoa vai ser mais feliz se fizer isto. Esse é o projeto que Deus... E Deus também tem um projeto de amor para connosco. E quando, na medida em que nós o realizamos, por isso o Papa continua a dizer assim: nos desígnios de Deus, cada homem é chamado a promover o seu próprio progresso. Não sei se já pensaram nisso. Querer ser melhor. Não é ser só melhor, porque é muito fácil para vocês, porque até às vezes até é um certo egoísmo. Eu quero ser melhor estudante. Eu quero ser o melhor da turma. Eu quero ser o melhor do desporto. Eu quero ser melhor que o meu irmão. Mas não é isto só. Eu quero ser melhor pessoa. Ser melhor cristão, que é diferente. Porque eu posso ser o melhor aluno, as melhores notas, e posso ser um bandido, porque copio tudo. Porque espezinho os outros, porque escondo os apontamentos dos outros. Eu posso ser o melhor desportista porque, sei lá, porque dou graxa ao treinador. Então sou sempre escolhido para a equipa. E isso não me faz melhor pessoa é diferente. Uma pessoa é boa, até pode não ser o melhor aluno, mas dá o melhor que pode. Procura ser honesto, procura ser um bom filho. Não é impecável, um santo não é isso. É procura ser. E quando não é, recomeça a tentativa. É isso. E por isso é que nos desígnios de Deus, continua o Papa, citando aliás o Papa Paulo VI, santo, diz assim: nos desígnios de Deus, cada homem é chamado a promover o seu próprio progresso, porque a vida de todo homem é uma vocação. A tua vocação, e agora continua o Papa Francisco, orienta-te para extraires o melhor de ti, para a glória de Deus e para o bem dos outros. Extrair o melhor de nós. E agora perguntei-se assim: eu estou a extrair o melhor de mim, da minha vida? Eu sou um peregrino ou uma pessoa errante? O peregrino é aquele que sabe de onde saiu e sabe para onde vai. A pessoa errante é que anda pelo mundo aos esses. Agora faz este curso, depois se calhar desiste, depois acaba, depois vai para aquele trabalho, mas não sabe. Vocês é muito bom. Eu gostava de ter esses projetos, eu gostava de acabar este curso, os que já acabaram o curso, eu gostava de fazer esta pós-graduação, gostava imenso e rezo por isso, para que conheça uma mulher ou um marido. Eu no outro dia já foi há mais de 2 ou 3 anos, antes do Covid. Já foi um bocado até. Antes do Covid, não sei se sabem, no Covid tive-me a quinar, quase a morrer, não é? Por isso é que eu pus lá, tive 10 dias em coma, aquilo foi mesmo, tive lá mais, porque tenho uma experiência de vida ou de morte, portanto é espetacular. Falo com mais autoridade. E fui a casa de um casal amigo, e são engraçados, têm 5 filhos, e ela é médica também, oncologista, como eu, dá-nos muito bem, e cheguei e vi um livro deste tamanho, que eu ia fazer assim, mas é maior, é assim enorme. E abri, ia lá jantar, e abri, e vi que era a letra, estava escrita à mão. O que é isto? Disse ele. E ele disse-me, o Miguel disse-me: é a Bíblia, fui eu que a escrevi. Toda a Bíblia, versículo. Ele é uma pessoa normal, digo já. É um bocado esquisito, fazer uma coisa, é uma pessoa normal. Comecei a escrever aos 17 anos, escrevia, eu acho que ele escrevia quase 1 hora por dia, não me lembro bem agora a ser, escrevia para dar à minha mulher. E deu à mulher. E não tinha que namoro com esta, é engraçado. Não é preciso começar a já escrever a Bíblia, podem escrever um Novo Testamento, se quiserem. Mas vocês podem fazer assim: eu vou rezar todos os dias a São José para que me arranje um bom homem, um bom rapaz, como deve ser. Que não arranje as sobras só. Eu posso rezar assim, para que seja eu escolher, rezem por este assunto, peçam a Deus, podem rezar. E eu vou rezar todos os dias uma Ave Maria pela próxima. Ou pelo próximo, podem rezar ou podem oferecer. Isto será para aquela... Isto nós podemos sonhar, não é? Como continuava o Papa, o importante não é apenas fazer coisas, mas fazê-las com um sentido, como orientação. Dar um sentido. E depois diz assim, numa meditação que deu aos Estados Unidos, aos jovens americanos: num barco, o piloto que se distrai a despedir-se sem apelo, porque está a arriscar algo demasiado sagrado. E na vida, nós cuidamos do nosso rumo. Qual é o teu rumo?
Se for necessário desenvolver ainda mais esta ideia, eu peço a cada um de vós que lhe dê a máxima importância, porque acertar nisto é pura e simplesmente acertar, e falhar nisto é pura e simplesmente falhar. Qual é o teu rumo da tua vida? Onde é que nós queremos chegar? Onde é que eu gostava? Às vezes, uma vez vi uma conferência, o conferencista que fazia num quadro, eu que não tenho um quadro, fazia assim uma linha da vida, e depois punha aqui no final da linha, punha uma cruz. Cemitério, aqui estás morto. Daqui a 70 anos não estamos cá nenhum de nós, não é? De certeza. Ou quase certeza. E nós podemos perguntar, então aos 70 anos estás aqui, não é? E vamos pôr aqui aos 70 anos, não, esperemos fazer um bocadinho mais tarde, mas pronto, vamos pôr aos 90. Então, o que é que tu gostavas de ser aos 70 anos? Aos 70 anos gostava de ter netos, ver os netos crescer. Ah, sim? Então, para isso, aos 70 anos ter netos, vê lá, quando é que tinhas que casar? Começar a andar para trás, não é? Andar para trás e dizer o que é que, sem dramatismos, sem ficarmos preocupados, sem nos assustar, mas pensar, andar um bocadinho para trás e pensar, se eu quero chegar ali, o que é que eu tenho que fazer para chegar ali? E não pensemos só, eu depois mudo quando eu casar. Quando eu casar vou ser, então eu vou fazer sempre o jantar lá em casa. Claro, agora é dividir tarefas, agora moderno é dividir tarefas, mas dividir tudo. Se não divides lá em casa com a mãe, com o pai, com os irmãos, não vais dividir tarefas nenhum. Vais fazer escravizar a tua mulher. Ainda há poucos tempos, infelizmente, conheci uma pessoa ótima pessoa, que casou e passado um ano estava separada. Porque uma das coisas um ano, não vou dizer um ano, nem um ano, 2 anos, 3, era muito pouco tempo, não vou dizer porque vocês não têm hipótese de conhecer esta pessoa. E uma das razões que dizia, ele casou e agora vai buscar água. Estou cansado. Eu casei, e ela olha, eu casei para me servir, dizia. Parecia ótima pessoa, ótimo trabalho, mas era uma besta. Pronto, desculpem lá o termo, mas não pode ser, não é? Conheçam bem as pessoas, não se deixem encantar pelo tal. E a missão que nós temos. O Papa Bento XVI, numa conferência, quando foi à Inglaterra, às escolas católicas, dizia assim: que tipo de pessoa realmente gostarias de ser? Mas vão perguntar isto. Nós muitas vezes temos uma grande capacidade para criticar os outros. Os políticos, os jogadores de futebol, os padres, etc. Criticamos, não é? Os colegas. E nós? Como é que nós somos? E depois o Papa continua: quando vos convido a tornar-vos santos, peço-vos que não vos contenteis com opções secundárias. Peço-vos que não busqueis uma finalidade limitada, ignorando todas as outras. Ter dinheiro torna possível ser generoso e fazer o bem no mundo, mas só isto não é suficiente para tornar a pessoa feliz. Ser grandemente dotado de algumas atividades ou profissões é algo positivo, mas jamais poderá satisfazer-nos enquanto não apostarmos em algo ainda maior. Poderá tornar-nos famosos, mas não nos fará felizes. A felicidade é algo que todos nós desejamos, mas uma das grandes tragédias deste mundo é que muitos não a conseguem encontrar, porque a procuram nos lugares errados. A solução é muito simples. A verdadeira felicidade deve ser procurada em Deus. Só Deus pode satisfazer a necessidade mais profunda do nosso coração. Deste modo, e o Papa depois dizia assim: Deus deseja a vossa amizade. Nunca vos reduzais a um horizonte limitado. O mundo tem necessidade de bons cientistas, mas uma perspectiva científica tornar-se-á particularmente restrita se ignorar as dimensões éticas e religiosas da vida. Do mesmo modo como se tornará estreita se rejeitar a contribuição legítima da ciência para a nossa compreensão do mundo. Temos necessidade de bons historiadores, filósofos e economistas, mas se a percepção que eles oferecem a respeito da vida humana no contexto do seu campo específico estiver centrada numa perspectiva demasiado limitada, eles podem desviar-nos seriamente. Temos que aspirar às coisas do alto. Portanto, diz São Paulo, já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. Isto é compatível com os namoros, com o ser divertido, com os vossos projetos. Pensem nas biografias de santos. O Carlo Acutis, que é um dos padroeiros da Jornada Mundial da Juventude, que morreu em 2006 com 15 anos, ou 16, com uma leucemia, e é o padroeiro da informática, a vida dele é muito gira. Dizia assim, costumava dizer aos amigos: a nossa meta deve ser o infinito, não o finito. O infinito é a nossa pátria. O céu espera-nos desde sempre. E depois dizia a sua frase que eu mais gosto, diz assim: todos nascem como seres originais, mas muitos morrem como fotocópias. Repetimos uns aos outros. Vemos sejam originais, cumpram uma missão. E quais é que são as características da santidade? Agora vou dizer muito rapidamente porque não tenho
porque me alonguei e os padres às vezes falam demais, são insuportáveis. Estou a falar há 45 minutos, mas agora o Papa diz assim, depois se quiserem ler, noutra carta que se chama Alegrais e Exultai. É engraçado que todas as cartas, e na igreja é muito assim, alegria do amor, alegrais, exultai, e depois há outra também sobre a alegria, sempre a alegria. Uma vez eu conheci uma pessoa que era muito amigo do Papa João Paulo II e que tinha conhecido vários santos. E dizia, qual é a característica dos santos? Dizia ele que tinha conhecido tantos santos. Ele dizia, os santos têm bom humor, são alegres. Isso é acredito. São muito diferentes uns dos outros, mas são muito alegres. Portanto, vocês se forem alegres, por isso é que eu muitas vezes quando me vêm conversar comigo, eu pergunto, tens estado alegre? Sim, eu já fico. É tipo um termómetro. Sem estado triste, depois há doenças, etc., que nos tiram a tristeza. A alegria, isso é diferente. Mas o Papa diz aqui, 5, claro, nós temos que rezar, temos que ir à missa, estou a falar agora do ponto de vista católico, cristão, um namoro cristão. Ir à missa, rezar, a confissão frequente, estupendo, tudo isso é importante. A lutar também aceitar as limitações, porque nós temos uma sociedade extremamente culpabilizante. Muito mais do que a Igreja. A Igreja perdoa-nos os pecados. A sociedade diz assim, porque tens mais 10 quilos do que devias ter, estás perdida. Ou porque tens isto, não sei quantos, porque não tens aquela altura, porque não tens estes... A sociedade é assim que culpabiliza. E por isso os jovens às vezes sofrem tanto porque não são como achavam que deviam ser. Há um dos livros que recomendo muito lá em cima, que é Amor e Autoestima. Em primeiro lugar, nós temos que gostar de nós próprios. Não é gostar, eu gosto de mim, não é nesse sentido, mas gostar de nós porque somos filhos de Deus. Deus gosta de nós com os nossos defeitos. Deus não gosta de nós porque somos assim, assado e podíamos ser... Não, com os nossos defeitos, desde que queres ser melhor, não é? E o Papa diz, as características da santidade são firmeza, paciência e mansidão. É o primeiro capítulo. Firmes, quer dizer, com virtudes. Dispostos a lutar por ser melhores. Não sei se na missa de ontem ouviram a história dos filhos dos Macabeus. Aqueles foram mártires, morreram todos porque não fizeram sacrifícios aos ídolos, porque não comeram carnes impuras. E foram todos mortos. Uma mãe, cujos 7 filhos foram todos mortos, e depois ela foi morta. Uma história do Antigo Testamento. Porque pela fé deram a vida. E o que é que eu estou disposto a dar pela fé? Pelos meus ideais. Se eu não estou disposto a dar nada, a minha vida por nada, por nenhum ideal, pela fidelidade, pela igreja, pelos meus pais, mal. Pode ser que seja pouco, está bem? Firmeza. Sair da zona de conforto. Depois, a segunda característica da santidade, portanto, a primeira é isto, a fortaleza, a firmeza, está tudo relacionado, não é? A segunda é alegria e bom humor, como vos dizia antes. Alegria e bom humor. Um santo triste é um triste santo. Não é? Sempre alegres, está bem? Sair da concha. Ser generosos. Alegria. Sentido do humor. Sentido do humor. Tem que estar alegres, está bem? Os católicos têm que ser as pessoas mais alegres do mundo. Não é? É mesmo assim, é mesmo verdade. Tem que ser mesmo assim. A terceira característica é audácia e ardor. O que é que isto quer dizer? Ter projetos, audácia, projetos, sonhos, querer mudar o mundo um bocadinho. E se nós não conseguimos mudar o mundo, muda-te um bocadinho a ti próprio. A ti próprio, muda um bocadinho. Procura ser mais generosa, fazer isto pelos pais, isto e aquilo. Das coisas pequenas de cada dia. Não tentes, eu vou ajudar para a África, fazer isto e aquilo. Começa para ajudar os teus vizinhos. Começa para fazer as coisas possíveis. E de final, depois o Papa diz também, a outra característica é em comunidade. O que é que isto significa? Com bons amigos. É difícil ser católico sozinho. Está bem? Já é difícil acompanhar. Agora, em comunidade, com amigos, num grupo de jovens, com a orientação do sacerdote, às vezes, com uma direção espiritual, com a confissão mais frequente, no tipo de diversões também. Olha, eu tenho um dos sonhos que eu acho que daria dinheiro. Se algum tiver, que é diversões sãs. Não digo católicas, que isso seria uma beatice, não é? Mas diversões onde os rapazes e raparigas católicos que vão à missa ao domingo, que vão às equipas, que vão às coisas do Opus Dei, que vão à Santidade, vão onde forem, tanto faz, que depois possam divertir de uma forma sã, no mesmo lugar onde vocês gostassem ou não se importassem que se divertissem as vossas filhas quando vocês tiverem filhas. Porque se as discotecas eram más no meu tempo, e eu falo com muitos de vocês, discotecas, muitas vezes, bebedeiras. E vocês também. E depois a seguir fazem as neiras. Poucas vergonhas, tantas vezes. Pois isso eu acho que ser um negócio muito bom, criar lugares saudáveis. Jogar as cartas, dançar, que é uma coisa ótima, tudo, não tem mal nenhum. Mas porquê que há de ser promovido pelos industriais da noite, que são pessoas sem
muitas vezes sem escrúpulos, sem fé. Porquê que há de ser assim? Porquê que não há de ser uma coisa mais bonita, mais engraçada? Tinha que ser assim. Isto é um sonho que eu tenho. Qualquer dia faço uma discoteca, preparem-se. E depois, e finalmente o Papa dizia oração constante. Temos que rezar, está bem? E o Papa diz uma coisa engraçada, que diz assim, eu vou-vos só citar aqui esta parte, que o Papa queria ter mais citações, mas não tenho tempo. Diz assim, por fim, mesmo que pareça óbvio, lembremos que a santidade é feita de abertura habitual à transcendência, que se expressa na oração e na adoração. O santo é uma pessoa com espírito orante, que reza, que está à abertura à transcendência. O que é que isto quer dizer? Está à abertura a outra vida, a um Deus que existe, que não nos demos a existência a nós próprios. E depois outras ferramentas para ser santos. Gostava de, assim, pensar, refletir, procurar a verdade. Procurem a verdade. O namoro, as pessoas dizem que o namoro é como nas séries. Os católicos às vezes veem as séries todas das Hollywood, essas coisas todas, Netflix, mas que são feitas por pessoas sem fé. E depois mostram tudo e mais alguma coisa. Pensem se é isso que vocês gostavam para vocês. Se é isso que vocês gostavam para a vossa futura mulher ou vosso... Pensem. Tenham um sentido crítico. Estudem para ser bons alunos. O melhor que puderem. Estudem, cumpram o vosso dever. Cada um cumpra o seu dever. Trabalhem bem o que tiver a trabalhar. E depois, meios para a castidade. Isto é, agora estou mesmo a terminar. Meios para a castidade. Como é que eu saio? Como é que eu vivo a castidade? Vou-vos dar assim umas dicas que eu digo às vezes, e acho que à noite rezar 3 Ave-Marias da pureza, está bem? É uma tradição da igreja. 3 Ave-Marias sempre, está bem? Em honra da pureza de Nossa Senhora e pedindo pela nossa pureza. Também podemos rezar às vezes São Miguel Arcanjo, ou uma oração que é bendita seja a tua pureza. Depois outro conselho seria ocupar o tempo. O ócio, o perda de tempo da asneira. Estar a vaguear pela casa a tarde toda. Um sábado à tarde, domingo, são os dias piores. O Carlo Acutis dizia assim, estou contente por morrer, porque na minha vida não estraguei nem um instante em coisas que não agradassem a Deus. Nós passamos a tarde inteira entre frigorífico e 3 episódios seguidos de uma série, como eu sei que muitos de vocês se calhar fazem isso, ou muitas pessoas jovens fazem isso dá asneira sempre. Depois, fugir das ocasiões. O que é que isto quer dizer? O telemóvel, eu recomendo sempre, não levem o telemóvel para a cama. Não acabem o dia a mandar WhatsApp. Levem um livro. É o que nós estamos preguiçosos na cama com o telemóvel, vai ver o resultado de futebol, entusiasmas com os 5-1 do Benfica. Isto já passa, não se preocupem. Já tantas vezes, depois vem lá uma notícia de uma rapariga meio, não sei, depois começa a ver aquilo, puma, asneira. Eu sei do que sei, porque acompanho muito. Portanto, cuidado, não tenhas curiosidade de saber como é que é aquele pecado, como é que será aquele pecado. Não vás por aí, já dizia o Papa, não vá. Estar sozinho com a namorada, cuidado. No sentido de estar sozinho com a namorada, podemos ir pela rua, agora subir, se ela vive sozinha ou ela vive sozinha, no carro. Pensem na vossa... Às vezes pode ajudar a pensar o que é que vocês gostavam que fizesse uma irmã vossa ou uma filha vossa. Cuidado com algumas séries também, ter algum critério. Guardar a vista, não podemos estar a olhar para tudo e mais alguma coisa. Uma pessoa que... às vezes vê-se, eu vejo na rua, às vezes estou atento, então os rapazes às vezes que estão com os olhos bugalhados pela rua. Para todo lado, quer dizer, vocês também provocam. Mas pronto, então, aqui não conseguem fixar-se. Nós podemos ver sem olhar. Nós temos que ver, porque somos com os olhos fechados, mas não é? Se olhar é calibrar, já é medir, não é? Atenção. Ter esperança se nos portamos mal. Sermos sinceros quando quem nos pode ajudar e ter a sensação que nós somos... Uma vez fui a um hospital de aves de rapina que tinham sido atingidos por um tiro, não é? Achei graça ali ao pé de Coimbra. E às vezes dá pena ver, pensava nisso, às vezes as pessoas que podiam dar mais e não dão, dá pena porque é como se fossem aves de rapina, podiam ser águias ou leões, né? Podiam voar muito alto, mas não podem porque estão ali as asas cheias de lama. Não conseguem voar. Parecem uns galináceos. Isto é o que acontece com rapazes e raparigas estupendos, ótimos, mas estão viciados, porque são uns preguiçosos, porque isto ou por aquilo. Não conseguem amar a sério, não conseguem dar mais. Portanto, ânimo. Recursos interessantes para pensar e para rezar. Por exemplo, de sugestões práticas. Não sei se conhecem os 10 minutos com Jesus. Eu vou pôr no grupo, pois. Eu sou um dos padres mas é giro. Até há aqui uma das que está aqui que pôs em toda a faculdade, pôs lá aquilo, não é?
O Queima-te, que é uma coisa de Instagram, está engraçado, que eu gosto muito, acho graça. Um grupo que faz aquilo, queima com umas frases fortes cada dia. Às vezes fortes demais até incomodam um bocado. Mas pronto, é engraçado. Desinstala-nos. Outro recurso engraçado, sobretudo para quem está redes sociais, demasiado preso, pornografias, um site que vocês podem escrever aí, daoclique.pt. Daoclique.pt. Vão lá, veem logo se há adição ou não há e dão recursos para sair daquela porcaria. Depois há confissão frequente. Vocês quiserem podem ir ao site do Oratório São José Maria. Vem aqui. Nós temos confissões todos os dias a partir das 4 da tarde e 3 dias por semana, de manhã e tarde. E depois há outras igrejas, onde quiserem, confessem-se de vez em quando. E há um livro muito engraçado que tenho de descobrir há pouco tempo, chama-se Virgindade 2.0, que achei graça. Que são pessoas que às vezes não tiveram juízo nenhum, mas depois descobriram, eu quero viver de outra maneira. Este livro ajuda a recomeçar. Portanto, é um livro muito interessante. 8 da noite. Vocês desculpem, peçam. Eu amanhã rezarei por todos na missa, porque fui mesmo até ao limite. Só vou dizer mais o que é. Houve uma pessoa que me disse, no outro dia, se quiserem, eu agora vou mandar uma mensagem para o grupo. Quem não tiver ainda se pode juntar, depois eu mando e avisarei as próximas coisas. Que poderemos ter uma sexta sessão. Bem, todas são opcionais, só vem quem quer, não é? Não é para a semana não, que eu não estou cá e não podia ser. Em que eu convido os casais que estiveram, os que puderem estar, estamos aqui todos, e vocês disparam com perguntas, está bem? Só com perguntas. Até porque na formulário de inscrição tem algumas perguntas e vocês podem ter pensado, isto não foi respondido. Ou porque os palestrantes como eu não vos dei tempo quase para perguntas, não é? Portanto, se vocês quiserem, podem... É totalmente opcional, até podia, pensei que podia depois, eu pedia uma Marta que coordenasse isso, depois recebesse as mensagens, depois quem quiser, dá lá o contacto, depois eu não quero ter nada a ver com isso, Marta, depois até se pode distribuir, comer ali no final. Pode ser que até haja aqui não sei, quem não tiver namorado e namoro, até pode ser que conheça, pode ter essa boa coisa também, e ficam a conhecer mais uns amigos também, essa coisa. Portanto, daqui a 15 dias, se houver interesse, depende depois da Marta, eu vou mandar e vocês já veem, se quiserem, até convidar mais algum amigo, só para perguntas e respostas, está bem? E já se vê como é que vai, está bem? E pronto, alguém quer fazer uma pergunta, vamos deixar aqui uma pergunta, ou duas no máximo, se estejam à vontade. Sei que estamos em cima da hora, mas... Queres, Kiko? Diz lá, Manolo. Eu só lançar uma sugestão, que agora que já percebemos todos mais sobre o namoro, se calhar depois um simulmãos de palestras sobre todas as outras vocações do Opus Dei, os numerários, Sim, Manel. Manel, não? Manolo. Afonso, é o teu irmão que é Manel, o teu pai é. Mas é que eu podia explicar isso, mas eu neste ciclo, e este ciclo é sobre o namoro e não é sobre... Pois, podemos fazer isso. Obrigado pela sugestão e agradeço imenso. Mas isto aqui é sobre a vocação ao casamento, que todos, a maioria das pessoas estão jovens, tem que estar abertos. É bom estar... Eu também pensava que a minha vocação era o casamento, não só pensava como queria, não é? E não achei graça nenhuma quando o Nosso Senhor está na vida. Não achei mesmo graça e tive que deixar alguém pendurado à conta disso. Mas pronto, acontece. Mas estou muito agradecido a Deus, não há nenhum problema. Portanto, isso é... Mas acho muito bem, eu vou divulgar, até por isso posso divulgar depois mais sessões. Outra coisa giro também, que se quiser, eu celebro aqui a missa às 7 da tarde, se quiserem, algumas pessoas quiserem vir, que tem sempre jovens, um cor bonito. Ontem, por acaso, estava cá um amigo meu, pode ser perigoso ficar aqui, minhas homilias são muito fortes, não é? Coitado, um grande amigo meu teve ontem um AVC aqui, não é? Durante a missa, porque nós só bem rezamos por ele. Eu estou a acompanhar a situação, pois também foi um dia complicado para mim, com 52 anos, mas está bem, graças a Deus, mas foi na sequência de uma homilia minha, portanto, ou seja, dá para tudo. Diz lá. eu sempre, pronto, este tempo fui ensinado, também tenho a virgindade até o casamento e para mim é muito óbvio, mas estava numa discussão com amigos, eu, pronto, a defender este ideal meu, mas eu não consigo, não sei, explicar o porquê a um amigo meu, por exemplo, que não acredite, não sei, tem uma dificuldade, tipo, eu sei que é assim, concordo, mas não consigo explicar. Eu vou explicar muito rapidamente a forma como eu costumo explicar. Isto podíamos desenvolver durante muito tempo, está bem? É importante nós termos... Porquê? Porque eu falei um pouco isso antes também, não é? Porque numa relação sexual, que é o que estamos a falar, tu estás a entregar biologicamente totalmente a outra pessoa. Tu não podes fazer mais para outra pessoa biologicamente, do fundo de sexual, de dádiva, do que numa relação sexual carnal, por assim dizer. Para que isso seja verdade, adeus Kiko, este é o único para saber, a única, mas vai acabar, que é,
Tu estás a dar totalmente, corporalmente, à outra pessoa, mas não te deste totalmente, espiritualmente, afetivamente, nas outras dimensões da tua vida. E aquilo que eu dizia antes é que não há, entre seres humanos, ao contrário do que acontece entre animais, entre seres humanos, a relação tem que ser interpessoal entre duas pessoas, não é entre dois corpos apenas. Portanto, para te dares totalmente, tens que dar também no teu projeto de vida. No teu projeto de vida. E além disso, há uma coisa também, que para nós cristãos também é muito importante, que o sexo está associado à transmissão da vida. E a vida é sagrada. E por isso o sexo é sagrado. Está bem? E ali, quando há dois que se juntam e quando não querem casar, eles não querem ter filhos. Naquela circunstância, eles fazem tudo para não ter filhos. Está bem? Portanto, tem que haver... E depois... E que bom seria... Pensem nisto. Às vezes o Papa Francisco dizia no outro dia também, falando a uns seminaristas, dizia uma coisa muito engraçada, que acho que por isso é que vos falava há pouco da necessidade de nós refletirmos sobre a verdade das coisas. Vocês não gostavam, digam-me lá que não gostavam. Não, pensem nisto. Se acham que, tanto faz, que a vossa mulher ou o vosso marido tivesse sido sempre vosso, que nunca tivesse tido relações com outra pessoa. Se já aconteceu, aconteceu, pronto, acabou. Se uma pessoa ultrapassa, tem que ultrapassar, que remédio. Não é? Mas não gostavam que isso tivesse acontecido? Que não seria muito melhor isto? E depois, também há outra forma de ver as coisas, também que é, há muitas outras formas de ver as coisas, estou a dar só umas dicasinhas, que é, se quiserem vão àqueles, como é que é? Christopher West, que tem vídeos espetaculares e coisas espetaculares. Eu posso mandar um videozinho para quem tiver no grupo, que é espetacular, que explica muitíssimo bem isso. Que também é importante ver esta pandemia de divórcios, de tristezas, de desânimos, porque aquilo parece tudo muito bonito quando um rapaz e uma rapariga estão muito juntos, mas nós estamos a apostar na santidade, nós estamos a apostar num ideal de amor para sempre, mas já aqui na Terra, de felicidade, de entrega total, de felicidade, de olhar para uns pais, para uns avós, os tais descendentes. Não estamos a apostar, claro que apostar naquele consumo imediato. A cerveja, o vinho também dá esse consumo imediato, dessa felicidade, mas não dá a alegria mais profunda, está bem? Pois vejam, vamos ter que acabar para não acabar por exaustão, está bem? Mas depois podemos falar também, se vocês quiserem também pessoalmente, posso explicar. E depois levem também daqui uma ideia, ânimo, esperança, vale a pena. Se não fizermos tudo bem, na igreja também temos um remédio muito bom que é a confissão e a ajuda, podemos melhorar, está bem? Rezo por todos. Obrigado.